Compartilhe esse vídeo para o nosso canal aqui no YouTube crescer. Não? Mas tem que compartilhar para o canal crescer. Mais pessoas. Então, gente, pra quem não conhece, eu sou a Melissa, a Mel. E no vídeo de hoje, como vocês podem ter visto em algum lugar aí, eu vou estar contando a minha experiência da troca de sonda. Eu vou estar contando, tipo, o que eu vivi, o que eu passei. Pode ter pessoas que passaram diferente? Pode acontecer, porque cada corpo é um corpo, cada experiência é uma experiência. Então eu vou contar a minha experiência, do que eu senti, o meu ponto de vista do que eu vivi. Eu troquei a sonda no dia 2 de março de 2021, que eu fiz a cirurgia em 2020, no final de... não lembro, no final de agosto para início de setembro. Dia 27, minha mãe tá falando, que eu não lembro direito. E aí eu fiz a cirurgia, contei um pouco do que eu tava vivendo quando eu fiz aquele vídeo mostrando os procedimentos para cirurgia, que eu sentia muita dor para falar, para respirar, para quando fosse locomover da cama para a cadeira. Mas graças a Deus não doeu assim do tempo que os médicos falaram que ia doer, que a médica falou que ia doer em torno de 2 a 3 meses, iam ficar doendo mesmo. Mas graças a Deus doeu, nem um mês ficou doendo. Graças a Deus parou antes. Claro que no decorrer desse tempo todo eu senti outras dores, mas não foi aquela dor insuportável da cirurgia. E aí no dia 2 de março desse ano eu tive que fazer a troca de sonda. Foi algo inesperado, porque a alimentação que corre pela sonda, ela tava demorando mais para correr, tava muito lento. A água que corre pela sonda estava demorando muito para correr, então seria algo de obstrução, a sonda teria entupido. E a sonda também estava muito velha, muito desgastada. Essa daqui não tá, né, claro. Ela estava muito mole, assim, e criando umas bolinhas, então a gente viu que não tava legal aquilo. O odor tava fedendo muito, então a gente preferiu procurar alguém que pudesse nos dar uma orientação. A gente procurou o posto de saúde. Ela falou que não podia trocar a sonda, porque eu tinha que passar todo o meu tratamento pro posto de saúde. E não era o que a gente queria. Então a gente esperou um pouco, e aí quando foi no dia 2 de março, a gente tinha algo para passar lá no Hospital de Paz, que foi onde eu fiz a cirurgia. E aí a gente passou lá e conversou com os médicos. Quando a gente entrou lá, era só pra ele avaliar. Ele já falou logo, vamos trocar a sonda porque ela tá entupido, ela tá velha, e a gente troca durante numa média de 6 meses a 1 ano. E a gente já tinha dado 7 meses que tava com a sonda. Aí a gente foi trocar a sonda. E foi assim, algo inesperado. Eu não tava preparada psicologicamente e fisicamente. Porque eu tinha ouvido alguns relatos que essa sonda que eu uso, a gente quando vai trocar, troca acordado, sem sedação. E quando eu fiz a cirurgia, eu tava sedada. Então eu não vi nada, então assim, eu só trocava do nariz, que era algo doloroso, que incomodava bastante, mas não se compara ao que eu vivi com essa daqui. O médico perguntou a minha mãe perguntou se era pra trocar sentada ou deitada, que tinha uma marca lá. Aí ele falou assim, vamos deitar ela. Aí a gente deitou. Eles pediram pra minha mãe sair da sala. Nesse momento eu já entrei um pouco de desespero, porque eu já tava com medo, já tava sentindo um pouco de medo ali. E não podia, minha mãe não podia ficar na sala. Aí o médico começou a conversar comigo, com as residentes que estavam na sala, e falar como é que ele ia fazer. No falar do médico, quando ele tava explicando, parecia ser algo assim, que não ia doer, parecia ser algo simples. E é algo simples pra eles, né, que vão fazer o procedimento, não pra quem vai viver o procedimento. Aí ele foi pegando na sonda e
eu não sei se, eu acho que a maioria das pessoas não sabe, mas a mesma rodelinha que tem aqui fora, que é essa transparente que eu acho que no vídeo não dá pra ver, que tá por cima desse tecido, tem tipo uma tampinha de garrafa por dentro pra não deixar a sonda sair. E aí, então no caso, é um buraco que tem aqui pra colocar a sonda, que eles abriram no dia da cirurgia. E aí o médico falou que ia puxar a sonda e que eu ia sentir a dor aquela hora e depois passava. E aí ele, no conversar com a gente, ele tirou essa rodelinha que é externa, né? Puxou toda e foi amarrando a sonda na mão dele. E aí conversando comigo e com as residentes, e puxou com toda a força dele, de uma vez só, pra tampinha. Eu vou falar tampinha, não é o nome correto, né, pra falar, mas pra aquela tampinha que tava lá dentro sair de uma vez. E aí quando ele fez isso, toda a minha parede da barriga doeu. Eu dei um grito fraco, porque a dor eu não conseguia mais nem conversar direito. E aí, quando ele puxou, aí sangrou bastante, muito mesmo. Aí ele tava com lençol, aí ele botou o lençol pra estancar um pouco o sangue. E aí a dor, ela tava ali, mas ela não tava tão forte. Aí ele veio pra passar essa daqui, essa nova sonda. Foi quando doeu mais, porque eu não sei se foi porque eu vi, ou não sei, mas eu sei que doeu. Porque ela lá dentro, a parte que fica lá dentro, ela é mais grossa do que essa parte aqui. E aí ele ia enfiar aqui pelo buraco pra dentro essa parte. E foi o que ele fez, ele colocou, primeiro eles passam o fio guia, ele passou primeiro o fio guia, que é um fio muito, uma cordinha assim muito fina mesmo, que não dá pra sentir quase nada. Eu só senti um incômodozinho, porque passou e passa na carne, né? E aí ele passou o fio guia e veio passar a sonda por dentro do fio guia. Quando ele foi enfiando, foi machucando e doendo demais. Aí foi quando eu comecei a sentir a dor. Não resisti, comecei a chorar. E vi que não era só um incômodo, como algumas pessoas chegavam a falar. Quando a sonda para trocar, é coisa mais simples, que é só tirar, colocar outra, a pessoa só sente o incômodo. E não. Eu, pelo menos, eu senti muita dor na hora que ele foi. Não foi nem na hora de tirar a outra sonda, foi na hora de colocar essa daqui pra dentro. E quando ele colocou pra dentro, doeu tudo mesmo. E aí eles arrumaram lá e limparam. E aí quando foi pra me passar, quando minha mãe voltou pra dentro da sala pra me passar pra cadeira, aí que doeu muito mesmo. Pra respirar, doeu de novo, tava doendo de novo, e aí eu fui sentindo a mesma coisa que eu senti na primeira vez, quando eu acordei da sedação, eu passei a sentir de novo nessa troca de sonda. Então, tipo, é a mesma coisa, é a mesma experiência, só que tem um porém, não dura tanto. A gente ainda, quando ele tava arrumando lá, ele ainda conversou, eu ainda consegui rir um pouco, conversar normalmente. Só que aí depois que veio esse esforço para passar para a cadeira e na volta de casa, que quando passava por alguma lombada, algum quebra-mola, dava aquela dor muito forte, vinha a dor forte. E aí ficou um pouco inchado a região, mas não durou tanto como a outra durou, que a outra eu acho que durou a dor da outra sonda da primeira vez, acho que durou umas 2 semanas, umas 3 semanas por aí. Não chegou a ser um mês. E a dor dessa daqui agora, ela durou só 2 dias. Então, assim, foi um curto prazo, graças a Deus. Mas dói bastante. Eu sei que dói. E eu tenho uma experiência muito longa com a dor, né? Mas eu venci mais essa dor. E quando eu troquei a sonda, fiz a troca mesmo, da nasal pra gastro,
A pergunta que as pessoas mais faziam no início era qual eu preferia, se eu preferia essa ou se eu preferia a outra. E na verdade eu nunca soube responder, até hoje eu não sei responder, porque pra mim eu não queria estar com nenhuma das duas, não queria nem ter colocado nenhuma das duas. Mas já que colocamos, tivemos experiências diferentes com as duas. E na parte da troca de sonda em si, na prática, eu preferi a outra. Porque a outra ela tinha um incômodo, ela não tinha dor. No início teve a dor por causa da narina, que não estava acostumada, e depois foi se acostumando. Então quando passava no nariz já era algo assim, já estava acostumado. O incômodo mesmo era passar na garganta e conseguir engolir. E a dificuldade de achar um hospital para trocar a sonda. E aí essa agora tem os seus prós e contras, né? Porque essa agora a gente não teve tanto trabalho assim para poder conseguir um hospital para trocar. Porém, na parte físico, ela dói muito mais. Ela não é só um incômodo, ela é uma dor, porque tipo, eu tô acordada, eu tô vendo tudo. E não tava acostumada, pode ser isso também, que foi a primeira vez que eu troquei, né? Mas eu não tava acostumada com aquilo e doeu bastante, incomodou bastante. Essa foi a minha experiência com a sonda. Entre a sonda que tava antes aqui e essa daqui agora, a outra dava menos trabalho. Essa daqui, ela dá muito mais trabalho, muito mais dor de cabeça. Mas a gente vai se acostumando com o tempo. A outra, ela tinha um negócio pra fechar quando a gente abria aqui a tampinha pra botar o equipo ou colocar alguma medicação. A outra tinha um negocinho pra um fecho, que aí a gente fechava e o que tava no estômago não saía. Às vezes ela acabava abrindo sozinha e saindo o que tava no estômago. Se eu tivesse comido via oral e o meu estômago tivesse cheio, ela botava pra fora o que eu comi via oral. E aí essa daqui, qualquer coisinha, ela abre sozinha e aí me suja toda, com literalmente um vômito pela sonda. Então nessa parte ela dá mais trabalho, um pouco mais de dor de cabeça, mas nada que a gente vai se adaptando e vendo como é que a gente pode ir se adequando a ela. Eu espero que se eu tiver que usar ela por muito mais tempo, eu espero que essa daqui fique 1 ano, porque eu não quero trocar de novo. Se for pra tirar, ou se for pra sentir a dor, que seja só a dor de tirar de vez, pronto, acabou, fechou o buraquinho, livre dela. Então eu espero que ela dure 1 ano, tô fazendo de tudo pra ela durar 1 ano, porque eu não quero passar por essa experiência de novo, que é horrível. E é isso. Eu vim contar só um pouquinho mesmo dessa experiência pra vocês, essa novidade que vocês, eu acho que ninguém sabia, só as pessoas da minha família mesmo e 2 pessoas mais próximas de mim. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham ouvido a minha experiência, pra poder, se você não estiver passando pela mesma coisa, que eu creio que não, poder passar pra quem for passar, porque eu acho que é muito ruim. Por exemplo, várias enfermeiras chegou em mim e falou assim, não dói, é a coisa mais simples, o paciente não sente dor, não sei o que, mas eu acho que é melhor você ser sincera, porque eu chegaria, se fosse uma pessoa, eu chegaria e falava, ó, dói, mas passa, você vai sentir uma dor, você vai sentir um incômodo muito grande, mas vai passar. Mas eu não falaria assim, não dói, porque a pessoa vai com aquilo na cabeça, não dói, não dói, não dói. Aí vai lá e dói. Não é legal isso não. Então eu espero que essa experiência possa ajudar alguma pessoa aí que esteja passando por essa experiência. Ó, dói sim trocar a sonda acordada, todas as 2 sondas, tanto a nasal como a gastro. Mas é uma dor que passa, se você tomar um analgésico, como é que se fala? Eita, minha língua hoje tá ruim. Ai, gente, um remédio pra dor, ele vai aliviar a dor, vai passar a dor. E então, assim, quando for trocar, vai na cabeça, que vai doer sim, vai incomodar bastante. Principalmente dependendo do médico. O médico que eu peguei, graças a Deus, era um médico muito bom.
Ele era muito legal, ele conversava comigo, me explicava. Mas às vezes a gente tem uma sorte, a gente acorda num dia tão bom, que tem que trocar a sonda e ainda pegar um médico de mau humor, que não quer fazer aquilo, não tá afim de trabalhar ali. E aí acaba que dói muito mais, acaba que o negócio sai muito fora da linha. Então, gente, eu vou deixar aqui o versículo da semana pra vocês. É só uma meditação mesmo, que se encontra lá em Romanos, capítulo 8, versículo 18, que diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Bom, como eu disse, eu senti uma dor sim, foi uma dor que pra mim foi ruim, foi algo assim, ninguém gosta de sentir dor, né? Mas não só nesse sentido de dor física, mas a dor que a vida, no decorrer da vida a gente sente. Nessa pandemia a gente está sentindo muito a dor da perda, de perder entes queridos, amigos, parentes. Mas a palavra do Senhor, ela nos traz essa esperança. Que essa dor que nós estamos sentindo aqui na terra não se compara do que há reservado para nós lá na glória. Então essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança. E eu espero que seja a sua também, que o Senhor seja a sua esperança, que essa glória que nós vamos receber depois desta vida seja a sua esperança, seja a sua âncora. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo no canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar os sininhos para assistir os próximos vídeos. E se você puder, compartilhe esse vídeo para a nossa família aqui no canal crescer. E é isso, gente. Beijinho, tchau, tchau, até o próximo vídeo.